Então, como que é possível melhorar a resolução? Então, é possível, né, se eu fizer uma boa homogeneização, a preparação da matriz, então tem que homogeneizar bem, assim, não deixar muitos cristais, senão pode atrapalhar, porque vai ocorrer essa ionização, então tem que ficar mais homogêneo, fica melhor. Como que é possível melhorar ainda se eu usar um refletor? Não posso utilizar, aqui tem o que nós utilizamos aqui no laboratório, o nosso equipamento, ele é linear, ou seja, ele tem assim, ó, é Malthoff e sem refletor, é o LT de linear. Então acontece que vai chegar, vai ter uma direção só nesses íons, então não vai ocorrer a separação. Então é linear, vai bater aqui no detector e vai dar já o espectro de massa. E geralmente os espectros eles são mais largos quando nós utilizamos esse equipamento linear. Quando eu tenho um refletor, então é o outro equipamento, é possível ter um refletor que vai separar ainda mais meus íons. E eu consigo fazer ali um espectrômetro mais detalhado, espectrômetro de massa mais detalhado. Então, os lineares, eles podem apresentar baixa resolução, porque ele tem um tubo de voo menor. Então, a duração do pulso de ionização, ele é menor. Então, por isso que ele vai dar um espectro um pouco, o pico vai ficar, a Bia vai mostrar melhor sobre os picos, como que é gerado, vai ficar, a gente vai conseguir visualizar bem. Então, ele fica com um espectro, ele fica mais largo. Hoje, nós temos aí, né, a Bruker, ela desenvolveu vários equipamentos e hoje tem o Malthoff, tem, assim, equipamentos que são muito sensíveis para fazer essa detecção e a identificação desses micro-organismos. Como eu falei para vocês, né, os equipamentos, a gente pode utilizar da Bruker, que é o que nós temos aqui, em análise de micro-organismos, usando o da Shimatsu, que é o Axima. Os dois, geralmente, é os que tem no mercado. Acho que deu para ver bem o que acontece, né? As amostras, eu falei para vocês que pode colocar de forma direta
e em seguida a matriz, e depois vai absorver, né, essa matriz vai absorver esse laser, vai ocorrer o processo de ionização e distorção, e vai ocorrer, né, passagem ali no analisador, que é o tempo de voo, e vai chegar aqui no detector, e é possível eu fazer uma comparação. Então, agora eu vou falar para vocês como que a gente faz a identificação. O que eu mostrei aqui foi o espectrômetro de massa, né? O que acontece? A forma como é operado. Agora, que é o nosso objetivo maior, que é a identificação desse micro-organismo. Então, como que a gente vai fazer a identificação? Como que é o processo de identificação desse micro-organismo? Utilizando essa técnica. E a gente vai, eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz agora a identificação de micro-organismo. Então, no vídeo, o que apareceu, né? Alguns micro-organismos patogênicos, eles foram plaqueados, purificados, e a partir daí a gente ia fazer a identificação. Vários micro-organismos é possível ser identificados por essa técnica. Por quê? Porque tem um banco, tem uma biblioteca que permite a gente fazer a comparação do fingerprint de proteínas. A gente faz a comparação nesse banco de dados. Então, vou mostrar aqui para vocês como que a gente faz a técnica, como que é a rotina da técnica, e depois a Beatriz vai mostrar mais detalhadamente. Então, o micro-organismo aqui vai ser semeado, vai ser bloqueado, purificado, pode fazer extração das proteínas, né? Tem uma metodologia para fazer a extração das proteínas, ou é possível colocar diretamente na plaquinha, aquela plaquinha que foi apresentado no vídeo. Deixa eu mostrar. Então, eu vou adicionar a minha amostra juntamente com a matriz, vou colocar no equipamento, no MALDI-TOF, e eu consigo ali depois ter um perfil lá, uma impressão digital dos peptídeos, ribossomais. Então, gera um espectro de massas e a gente consegue fazer a identificação, a comparação com um banco de dados que já tem ali no computador. Então, é possível fazer essa comparação, e é como se a gente falasse, como se desse match ali, o perfil proteico da minha amostra com o perfil proteico que tem na biblioteca. E eu consigo, então, vai conseguir fazer a identificação. Então, que picos são esses, né? São, geralmente, a maioria deles, as proteínas ribossomais, porque elas são mais abundantes na célula, e é possível fazer a extração. Então, é necessário a gente fazer a extração para ter essas proteínas ribossomais, porque elas são mais abundantes na célula, então corresponde a em torno de 25% da massa seca da bactéria, e é baseado, né, então, na biblioteca, sempre aos proteínas ribossomais dos micro-organismos. Então, aqui um exemplo do espectrômetro de massa, quando a gente faz para identificando diferentes micro-organismos. O que vocês podem perceber aqui? Que o espectrômetro de massas, da Corynebacterium, ela é diferente do espectrômetro de massa da E. coli e, consequentemente, diferente da Aeromonas. Então, é possível, né, a gente visualizar aqui essa diferença desse espectrômetro, do perfil, do fingerprint de proteínas, que a gente fala, que é a impressão digital dos micro-organismos, baseado aí no perfil proteico dessas proteínas ribossomais. E a gente consegue verificar, né, os picos com maior intensidade, e aqui no eixo, lembrando que esse eixo aqui é a relação massa-carga. Então, é possível também o mesmo micro-organismo ser cultivados de formas diferenciadas, com meios de cultivo diferentes, ou sob condições de estresse. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o perfil proteico pode ocorrer alguma alteração. Então, o que vocês podem ver aqui? Tem vários meios diferentes, e o perfil proteico aqui, do mesmo micro-organismo,
pode mudar. Então, uma proteína pode ser mais expressa, outra proteína pode parar de ser expressa em determinada condição, que é o que a gente pode perceber. Alguns picos aqui que a gente fala, a intensidade fica a mesma. Vocês podem perceber aqui, ó. Porém, outros, o que pode acontecer? Pode um aumentar, pode outro diminuir. E aí, o que acontece? Esse pico tem uma massa-carga. Essa massa-carga é possível verificar, está relacionada ao que no micro-organismo? Qual proteína que esse micro-organismo deixou de expressar? Ou qual proteína esse micro-organismo ele expressou mais ou em condições favoráveis, ele consegue crescer, multiplicar, expressar as proteínas para o seu crescimento. Em condição de estresse ou dependendo do meio de cultivo que ele está está crescendo, vai parar de expressar algum tipo de proteína. Então, é possível comparar diferentes fármacos, tem pesquisa com óleo essencial, se o micro-organismo ele consegue crescer nesse óleo, nos óleos essenciais, consegue conseguir adaptação. Então, o que acontece? Como que é o perfil proteico, como que é o perfil do espectrão de massa que gera depois dessa adaptação? Então, tem várias pesquisas em relação a isso, né? Que é um dos principais aí. Então, o espectrômetro de massa, no momento da identificação, ele vai gerar, né, vai verificar o nome da espécie, a gente tem os scores, e os scores maiores é provável espécie, um score menor, provável identificação de gênero, e quando o score muito menor ainda, que a gente fala assim, desse vermelho aqui, em torno de 1.700 a 1.900, ela fica assim, não tem a identificação confiável. Isso aí a Beatriz vai mostrar com mais detalhes para vocês, que é a parte que a gente fala, que é a parte prática mesmo, que quando a gente está analisando, ele vai comparando aí com o banco de dados que tem aqui, ó, é o banco de dados, a biblioteca que está presente no computador e vai verificando. Se der match, como a gente fala, vai ocorrer a identificação confiável e o score vai ficar alto. Se não, vai diminuindo ali os scores.